em conexão com o assunto do estudo da Torá, com o efeito espiritual ideal a ser obtido através do estudo da Torá, como nós falamos, que isso se alcança somente quando o estudo é feito sem segundas intenções, sem interesses pessoais, e sim por amor à Torá, sabendo perceber a grandiosidade, a divindade da Torá, e somente quando a pessoa está consciente disso, estuda a Torá dessa forma, não visando qualquer benefício próprio, pessoal, mas sim a conexão da sua alma com Deus, somente então a pessoa consegue unificar a sua essência, a essência da sua alma com a essência divina. E nós falamos que para tanto é necessário cultivar essa anulação. Como é cultivada essa anulação? Começou a nos explicar o Alter Rebbe na hora da reza, e particularmente na recitação do Shema. Nós temos uma mitzvah diária de recitar o Shema Israel de manhã e pela noite. E ele nos diz que esse é o sentido espiritual mais profundo, esse é o objetivo místico da recitação do Shema, e por extensão de toda a reza, que gira em torno do Shema. E ele nos traz que isso consta não apenas no Talmud, mas também nas obras de Kabbalah. Como escreveu Arizal Limsor Nafsho Be'echad, assim escreveu o grande cabalista Rabbi Tzchak Luria, desde o surgimento do Zohar, de autoria de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai foi um sábio da Mishnah que viveu há cerca de 2000 anos atrás, e ele é o autor do Zohar. O Zohar durante muitos séculos permaneceu quase que guardado, quase que escondido. Pouquíssimas pessoas tinham acesso a esse estudo místico, esotérico. Apenas há cerca de 500 anos atrás, Rabbi Tzchak Luria, que viveu os últimos anos da sua vida, inclusive ele faleceu muito jovem, antes de completar 40 anos, ele faleceu na cidade de Tzfat, Safed, no norte de Israel, onde ele está enterrado, e lá ele foi o maior cabalista da história após Rabbi Shimon Bar Yochai, autor do Zohar. E ele tinha sábios contemporâneos, ele reuniu um grupo de discípulos, alunos, entre eles Rabbi Moshe Cordovero, Rabbi Chaim Vital, diversos outros, o próprio Rabbi Yosef Karo, que também foi o autor do Shulchan Aruch, contemporâneo a ele. Então, eles registravam e transcreviam os ensinamentos do mestre. Então, Arizal, assim ele escreve que no momento que a pessoa pronuncia o Shema e diz Hashem Elokeinu Hashem Echad, Deus, nosso Deus, Deus é um, ao pronunciar a palavra Echad, que significa um, fazendo alusão à unicidade de Deus, a pessoa nesse momento deve ter a intenção de uma entrega total e completa a Deus, de entregar, de estar pronto, até disposto a entregar toda a sua vida, toda a sua alma a Deus. Então, nos nossos sábios talmúdicos nós encontramos esse conceito na frase seguinte, na Torá, quando o versículo diz Ve'ahavta et Hashem Elokecha, ame Deus teu Deus, bechol levavcha, de todo o teu coração, o vechol nafshecha, e com toda a tua alma. Então nós já vimos isso anteriormente, que uma das interpretações que nós encontramos no Talmud, o que significa amar a Deus com toda a tua alma, mesmo que ele retire a tua alma, mesmo que esse amor às vezes exija de você um auto-sacrifício tão grande, que isso envolva até a alma partir do corpo, que isso envolva até, Deus nos livre, sacrificar a vida, mas infelizmente isso aconteceu no decorrer da história judaica, nos períodos de Inquisição, de pogroms e outros mais. De qualquer forma, os sábios no Talmud dizem, o amor a Deus deve ser tão grande com toda a tua alma, mesmo que ele retire tua alma. O Arizal, o cabalista Arizal, acrescentou que mesmo antes de chegar nessa frase, ame a Deus com toda a tua alma, ainda quando recitamos o Shema, a declaração de fé, Hashem Echad, Deus é um, proclamando a unidade e unicidade de Deus, lá também a pessoa deve ter a intenção de uma entrega total, de uma abnegação completa, de uma auto-entrega a Deus completa. Então, aqui o Alter Rebbe vai analisar, aparentemente,
ou parece redundante, ou parecem... por que duas colocações sobre palavras diferentes no Shema, se talvez elas venham indicar a mesma coisa, uma entrega completa a Deus, uma abnegação máxima. Mesmo que isso exija até uma entrega da alma ou da própria vida. Então diz o Alter Rebbe, o que o Arizal veio acrescentar quando ele disse e afirmou que na hora de pronunciar a palavra Echad no Shema Israel, que Deus é um, nessa hora devemos ter essa intenção de entrega completa, quando os nossos sábios no Talmud, eles interpretaram dessa forma ou ensinaram esse mesmo conceito, mas na frase seguinte, que fala em amar a Deus com toda a alma. Então é necessário aqui entender qual a distinção, qual a diferença entre essas duas interpretações, por que o Arizal fala, ou ao que ele se refere quando ele diz que devemos pensar em uma entrega completa a Deus ao dizer a palavra Echad, e ao que se referem os sábios talmúdicos quando eles falam praticamente a mesma coisa, que a pessoa deve estar pronta de entregar até a própria alma, amar a Deus com toda a alma, quando eles dizem isso sobre o versículo seguinte, ame a Deus com todo o coração e toda a alma. Então, explica o Alter Rebbe, ele vai nos dizer que existe uma diferença entre a interpretação cabalística do Arizal e aquilo que falam os sábios no Talmud. Na verdade, ele vai nos explicar que cada uma das interpretações está se referindo a um outro nível, a uma outra dimensão da nossa existência, da nossa alma. Ela, kinyan mesirat nefesh bechad, hainu abitul atzmiut nefesh elokit shelemala me'asechel. Explica o Rav Shneur Zalman que essa colocação do Arizal, do cabalista Rabi Tzchak Luria, que fala que a pessoa deve pensar em entrega completa a Deus quando diz a palavra Echad, no Shema, isso se refere a uma anulação, uma autoanulação da pessoa, uma anulação da essência da sua alma divina a Deus. Que a pessoa está disposta a entregar, a restituir a alma divina à sua fonte, à sua origem. A alma divina, na sua essência, é uma partícula da própria divindade. Então, a pessoa está pronta. Aqui, quando a alma está incorporada, então essa alma ela recebe uma identidade específica, ela tem a sua individualidade, etc. Mas a pessoa está disposta a abrir mão disso, perder a sua identidade pessoal, deixar de lado a sua individualidade até espiritual, para que essa partícula seja absorvida totalmente dentro da divindade. Isso é uma atitude suprarracional, porque pela razão, pela lógica, a pessoa nunca iria sacrificar ou deixar de lado a própria vida ou a própria existência em função de algo. Porque no momento que ele deixa de existir, então acabou. Então essa atitude tão altruísta é algo suprarracional, algo que está acima da lógica. Mas se fala que um Yehudi, na hora que ele recita o Shema Israel, quando ele diz a palavra Hashem Echad, Deus é um, então o Yehudi, ele deve querer, se Deus é um, proclama a unicidade de Deus, nesse momento o Yehudi deve querer se unificar por completo com Deus, mesmo que isso custe a ele a perda da sua identidade. E aqui ele está falando sobre a unificação da sua alma divina com a origem, a fonte divina dela. Ou seja, a alma divina é algo sagrado, algo elevado, mas, estando aqui incorporada, ainda é algo per si, é uma criatura. Aqui o desejo maior deve ser o da criatura almejar ser absorvida dentro do Criador. Voltar a estar absorvida dentro do Criador, fazer parte do Criador sem a sua identidade própria, sem a sua individualidade pessoal. Esse é o conceito, nos explica o Alter Rebbe, que se refere ao Arizal, o cabalista Rabi Tzchak Luria, na hora de dizer a palavra Echad, Deus é um, único, da pessoa querer unificar a sua alma divina com a divindade.
Já a interpretação da frase seguinte, quando se fala no chamar de amar a Deus com toda a alma, mesmo que retire a sua alma, Binyan mesirat nefesh de bechol nafshecha, hainu shegam nefesh abahamit taskim laze. Isso se refere já à frase seguinte que sugere ou pede, ou até exige de nós uma autoanulação, uma entrega completa. Lá a frase seguinte, amar a Deus com toda a alma, se refere à alma animal. Ou seja, nós devemos estar prontos de sacrificar os desejos, as vontades, as paixões da alma animal, todas as suas inclinações, todos os seus desejos, que a gente esteja pronto de entregar tudo isso a Deus, mesmo que isso envolva um sacrifício da nossa parte ou da nossa alma animal, mesmo que ele retire sua alma, parece que está tirando a vida da alma animal. Por quê? Porque ela vibra, ela quer, ela deseja as coisas físicas, corpóreas, materiais, etc. Isso lhe traz prazer, lhe traz satisfação, mas a pessoa deve estar pronta de renunciar a isso, Em outras palavras, quando ele diz amarás a Deus com toda a tua alma, nos diz o Alter Rebbe, aqui se refere à alma animal, que a alma animal também concorde com esse desejo de se anular diante de Deus. Como a gente falou várias vezes, o Zohar nos traz dois níveis, ou dois métodos. Um é itkafia, um é o de rechaçar o mal. A alma animal, ela acaba tendo desejos e inclinações, quedas para coisas negativas, na autossatisfação, na autorrealização. Então, num primeiro estágio, e essa é mais a característica dos Beinonim, das pessoas que estão num nível mediano intermediário, ele rechaça o mal, ele empurra o mal. Isso significa itkafia, ele não permite que o mal se instale. Né? Os tzadikim, ou no estágio mais elevado, eventualmente se consegue até transformar e converter o mal em bem. Não apenas neutralizar a alma animal, mas mais do que isso, transformá-la e colocá-la a serviço da Kedushá, da santidade. E como se faz e se promove isso, conforme a gente já explicou várias vezes, durante a reza nós meditamos sobre a grandeza de Deus, nós nos concentramos nessa ideia, nesses conceitos, e pensamento desperta sentimento, e esse é o objetivo nosso na hora da oração, refletir, meditar, contemplar a grandeza de Deus, estimulando o despertar de sentimentos nobres dentro de nós, e isso vai rechaçar o mal. Eventualmente, se a pessoa chega no nível mais elevado, vai até conseguir converter e transformar o mal em bem. O mal da alma animal. Em português rima, não é? Em outras palavras, o que o Alter Rebbe está nos dizendo, que a alma divina, ela por natureza já se sente atraída à divindade. Por quê? Porque ela deriva, é uma partícula da divindade, a sua fonte original é a própria divindade. Portanto, ela sente um magnetismo natural, espiritual, o seu desejo e a sua vontade natural é ser absorvida na divindade. Ela quer. A alma divina não tem problema, ela não precisa se esforçar nesse sentido de se anular diante de Deus. Pelo contrário, esse é o desejo dela, ela não está preocupada em perder sua identidade particular, a sua individualidade, não. O seu desejo é voltar a ser absorvida dentro da fonte divina. Então ela está pronta e preparada para isso, de uma entrega completa para Deus. E essa é a intenção que o Arizal se refere na hora de dizer a palavra Echad. Deus é um único, da pessoa se unificar com Deus nesse sentido, no sentido máximo, da sua alma divina ser absorvida ou reabsorvida dentro da divindade. Por outro lado, a alma animal, ela já tem outras tendências, inclinações, ela tem outros desejos e vontades, ela não quer perder a sua individualidade, a alma animal é muito egocêntrica, por isso é necessário muito esforço e empenho por parte da pessoa.
E isso só vai acontecer quando a pessoa, à custa de muita meditação, reflexão, da pessoa se conscientizar profundamente da unicidade de Deus, que Deus é a única coisa, não só que vale a pena no universo, mas a única existência absoluta e real, e portanto ele deve convencer que a alma animal, que ela deve se anular diante de Deus. Mas isso vem à custa de muito esforço, até que haja essa conscientização, através de muita meditação que ocorre na hora da reza, em geral e particularmente na hora do Shema.